Donald Trump sofreu o segundo atentado à vida dele nesse último domingo agora. No mesmo domingo do debate dos candidatos a prefeito de São Paulo, que é a maior cidade do país, um dos concorrentes achou que era razoável a ideia de pegar uma cadeira e sentar nas costas do outro. De alguma forma, o jogo da política está se transformando, a violência ficou normal. Isso não é um fenômeno novo, momentos do tipo já aconteceram no passado. É só que a gente não via isso, tanta violência política, faz algum tempo. Mas em 1968, nos Estados Unidos, Martin Luther King foi assassinado e 2 meses depois, Bobby Kennedy foi assassinado. O principal líder do movimento antirracista e um candidato à presidência que era irmão de um presidente assassinado. Esse é o mesmo ano em que a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou um estudante ao invadir com brutalidade um restaurante universitário no início da repressão que levaria ao AI-5. A tortura, as mortes, aos desaparecimentos. Um momento em que também a extrema-esquerda organizou guerrilhas com o objetivo de substituir a ditadura militar por uma ditadura comunista. Então, sim, houve momentos de violência política no passado. É só que faz algum tempo que isso não era recorrente. Talvez um caso aqui, outro ali, mas não era normal. Na última eleição presidencial brasileira, algumas pessoas foram mortas por causa do debate político. As 3 sedes dos 3 poderes em Brasília foram atacadas por uma horda de vândalos no 8 de janeiro. Jair Bolsonaro foi vítima de uma tentativa de assassinato em 2018. Donald Trump sofreu agora 2 tentativas de assassinato. E José Luiz da Atena atacou Pablo Marçal no braço 2 vezes em 2 debates no último mês. Agora, olha o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Há 2 meses, quando houve o primeiro atentado contra Donald Trump, os democratas suspenderam a sua campanha. O Congresso Nacional parou. Houve um debate nacional a respeito do que estava acontecendo. Agora, esse fim de semana, Kamala Harris condenou, Tim Walz condenou, o presidente Joe Biden condenou, e aí os 3 seguiram com a vida. Fizeram mais discursos, deram entrevistas, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Alguém poderia argumentar, insensíveis os democratas? Nada. Deu 2 horas e a equipe de Donald Trump aproveitou-se do momento para mandar um e-mail dizendo não vão nos parar de jeito nenhum e me vê um dinheiro aí. Usou para arrecadar fundos e não desmarcou um único compromisso de campanha. Os jornais deram manchetes, as televisões falaram do assunto, mas nada se compara com a primeira tentativa. A palavra não é normalizar. O conceito de normalizar é uma bobagem a qual as pessoas se apegaram nos últimos tempos. Ninguém normaliza nada. Nós não temos o poder de normalizar qualquer coisa por um gesto consciente. Ou as coisas são normais no sentido de habituais, ou não são. A gente apenas reconhece que algo que era incomum deixou de sê-lo. E a verdade é que, assim como se tornou comum a presença de um movimento popular de extrema-direita, se tornou comum violência política. E como quaisquer outros seres humanos na história, nós agimos sem espanto perante o que é habitual. Se políticos com grande popularidade vêm da esquerda ou da direita radicais, depois de um tempo ninguém fica mais muito chocado com isso. E se violência política acontece com mais frequência, idem. O problema não é normalizar. Normal passou a ser. A conversa que a gente tem de ter é outra. Só porque é normal não quer dizer que a gente tenha de achar bom. Isso quer dizer que precisamos tentar responder a uma pergunta crucial. Por que se tornou normal? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Aqui no Meio a gente vive, come e respira política. No nosso site, na newsletter diária, você encontra tudo o que você precisa saber para estar bem informado sobre eleições e vai e vem dos políticos e partidos e o xadrez de Brasília. Aos sábados e às quartas, edições especiais analisam os assuntos mais importantes da semana. Assim, no Meio Premium nos ajuda a produzir ainda mais textos e vídeos com o estilo do Meio que você já conhece. É só seguir esse link aí na descrição do programa, tá? A gente te espera. Este é o ponto de partida. Onde começa a violência política? Ela começa em nós. Jair Bolsonaro não mudou em 2018, não mudou em 2016. Quem cobre política no Rio de Janeiro desde o século passado, esse é o meu caso e de muitos outros jornalistas, conhece Bolsonaro já há bastante tempo. A maioria das coisas que ele fala hoje já falava há 30 anos atrás, não foi ele que mudou. Seu discurso sempre foi violento. Seu discurso sempre foi um de defesa da ditadura, da tortura, de policiais matando gente porque pobre, porque desconfia ser bandido. A diferença não está nele. A diferença é que 20 anos atrás não havia uma massa de brasileiros disposta a votar nele. Passou a haver.
Talvez Donald Trump não fosse um político violento e radical. Ele é diferente de Bolsonaro nesse sentido, tá? Mas ele sempre foi um populista, sempre fez o necessário para aparecer e fazer dinheiro sem qualquer escrúpulo. Sempre foi preconceituoso, sempre foi machista, nenhuma surpresa aí. O que mudou é que o eleitorado americano, em um determinado momento da história, achou que ter alguém com a personalidade de Trump na presidência era uma boa ideia. E como político, Trump adotou sim um discurso de maior violência. Mas olha, se a busca por violência na política está em nós, está na sociedade, onde é que ela começa? De onde ela vem que não estava por aí antes? E esse é o ponto, né? Vocês já pararam para prestar atenção em como que a gente conversava sobre política quando havia Twitter, quando havia X? Era só na base da pancada. O que aconteceu foi o Twitter, o que aconteceu foram as redes. O que aconteceu foi uma conversa sobre política mediada por algoritmos. Essa é a novidade. O ponto é o seguinte, o que o algoritmo quer? Ele quer que a gente volte às redes para vermos muita propaganda. É disso que eles vivem. Então, o algoritmo fica medindo as reações humanas para ver que tipo de coisa precisa botar ali na nossa frente para que a gente fique voltando o tempo todo. E a gente volta. A palavra bacana para isso é engajamento. Estar engajado com o conteúdo quer dizer, com um vídeo, uma foto, um texto, quer dizer estar emocionalmente envolvido. A palavra engajamento pode até ser bonitinha, mas olha, estar engajado com vídeo ou um tweet não é ficar contemplativo. É estar irritado, é estar chocado. Quando a gente está falando em política, o que engaja é ficar incitando raiva do outro lado. É convencer as pessoas de que estamos num conflito muito sério e olha, a metade da população que discorda politicamente de você representa uma ameaça existencial. É desse jeito que começamos a falar sobre política. E esse problema não ocorre apenas na direita, tá? Os cancelamentos que a turma identitária promove são, em essência, jogar contra um ser humano qualquer uma onda imensa de ódio. Boa parte do conteúdo que viraliza nas redes em política é violento. Aí dizem que isso é só blá 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 de rede social. Não é. A violência já escapuliu para a nossa vida real de carne e osso, olha, faz muito tempo. Quando rompemos relações com amigos, com antigos amores, com gente muito próxima, como irmãos, como pais, é porque a violência já escorreu das redes para fora, para a vida real. Trump incita a violência, Bolsonaro incita a violência, Marçal infiltra a violência. Mas eles fazem isso em essência porque incitar a violência é o jeito mais fácil de viralizar nas redes, de mobilizar as bases dos seus movimentos políticos. É o jeito de agrupar eleitores na direção do voto. Se Pablo Marçal fica provocando todos os candidatos o tempo todo, é porque ele sabe que o conflito dá um bom momento de rede social. Quantas vezes vimos a cadeirada hoje? Ela se tornou assunto. Sim, se você incita a violência o tempo todo, tem uma hora que ela escorre do virtual e vem para o real. Se você fala em armas o tempo todo, uma hora alguém usa a arma. Quem se mobiliza para mais violência, por violência, é quem vai ouvir mais esses políticos. E algumas dessas pessoas têm sim problemas psiquiátricos, desequilíbrios. Um dia o sujeito que era trumpista, mas se engajou com os ucranianos, decidiu ter raiva do Trump porque ele gosta de Putin. Um dia Marçal chamou o 20º para o braço e o sujeito é pouco equilibrado e foi mesmo. O que a gente não pode perder na noção é daquilo que Marshall McLuhan falava e ele estava certo. É daqueles intelectuais dos anos 60 que nós paramos de ler, sabe? A garotada nos cursos de comunicação fica lendo um bando de filósofo francês, mas esse precioso medievalista canadense que teve um dos insights mais importantes da teoria da comunicação em todo o século XX foi esquecido. A mídia é a mensagem. McLuhan estava certo. Vivemos a ilusão de que a mensagem está no que falamos, no conteúdo, não está. A mensagem essencial está na forma, na mídia que usamos para comunicar. Pelas plataformas sociais, as mensagens sempre são emocionalmente intensas e em política, particularmente violentas. Nossa conversa sobre política está muito violenta. Essa violência transborda para o mundo. E ela vem de um único lugar, do meio dominante em que o diálogo se dá. Um meio que, em essência, repudia o diálogo. Já conversamos inúmeras vezes sobre isso e vamos precisar conversar inúmeras vezes mais, até que a gente consiga mudar esse processo. O meio é a mensagem. O meio das plataformas sociais, mediadas por esses algoritmos que ativam o engajamento, são puro suco de violência. Enquanto forem nosso principal veículo de comunicação, a gente não vai fugir disso, tá? A gente vai ter de aprender a lidar com violência.
Enchente no sul, seca na Amazônia, o país inteiro pegando fogo. Os efeitos das mudanças climáticas chegaram muito mais cedo do que a gente esperava. Mas e agora? Existe algo a ser feito pelo governo, por empresas, por nós, como cidadãos? No curso Crise Climática, a História do Século XXI, o economista e ambientalista Sérgio Besserman vai mostrar como chegamos até aqui, o que pode vir por aí e o que precisa ser feito para reduzir o impacto do aquecimento global agora. Sérgio é um dos maiores especialistas brasileiros sobre o tema e apresenta dados científicos de forma didática e acessível. Esse vai ser um curso fundamental para quem quer entender a crise do clima e saber o que fazer a respeito dela. Segue o link na descrição do programa para saber mais sobre o curso.